Saudações, Mastermind. Quero cumprimentar Ouro Preto e região, essa região onde o Brasil deu os primeiros suspiros como nação, aonde alguns homens e mulheres ousaram sonhar em ter um país independente, deixar de ser colônia e construir uma nação que pudesse responder por si mesmo, onde viveu e caminhou por essas ruas o nosso herói enlouquecido de esperança, Tiradentes. Saudar também a região Não tá de dando aqui, me Itabira, o ajuda. Vale do Aço, a cidade aonde entrou para dentro do mundo, saltou para dentro da vida, o grande poeta extraordinário que foi Carlos Drummond de Andrade. Também cumprimentar Divinópolis, a maior cidade da mesorregião oeste de Minas Gerais. Olá, Minas Gerais, esse estado mesopotâmio do Brasil, porque Minas, e quando nós olhamos todo o Brasil, nós percebemos que ele fica num ponto de equilíbrio do relevo brasileiro, aonde ele divide o sul do Brasil com o norte do Brasil, é a caixa d'água do Brasil, porque quando chove em Minas Gerais, é a garantia de que nós seremos abastecidos pelo restante do tempo, do ano, até quando as chuvas voltarem novamente. Porque dos 5 grandes, maiores rios do continente, 2 nascem em Minas Gerais. Um é o São Francisco, que corta 5 estados brasileiros, e outro é o Rio Grande, que tem 8 usinas dentro dele, gerando energia e desenvolvimento, correndo, um corre para o norte, o outro corre para o sul. Isso é Minas Gerais, é por isso que é tanta riqueza, abundância, as montanhas de Minas. Eu quero cumprimentar a todos vocês, cumprimentar toda a equipe Mastermind, essa equipe maravilhosa, Lígia, Hanna, Fabrício, o Danilo, que estava falando de forma encantadora agora para todos nós, justificar aí que deu uma oscilação aqui em Ribeirão Preto com Wi-Fi. Bom, isso nem precisa falar. E comigo isso acontece, se houver uma probabilidade de acontecer em 100, com certeza vai acontecer comigo. Parece que as ondas do Wi-Fi e eu entramos em choque. E nós vamos falar nessa teleconferência sobre dar continuidade sobre a filosofia de Napoleão Hill. E Pablo Picasso ele dizia o seguinte: eu comecei aonde o Goya parou, e nós começamos aonde Napoleão Hill parou. E Napoleão Hill nos delegou isso. Ele disse: esta filosofia é uma filosofia evolutiva, é uma filosofia que os discípulos dessa filosofia, e a palavra discípulo quer dizer aquele que aprende e segue, continuarão evoluindo. Ela, em termos de filosofia, é até uma filosofia nova, porque é uma filosofia de 3 séculos. É um século, um século e pouco medindo isso, mas Napoleão Hill nasceu no século XIX, atravessou quase o século XX, partiu para o Oriente Eterno em 1970, nós continuamos, já estamos acendendo as luzes da terceira década do século XXI e continua com plena força e vigor. Vejam, eu tenho material aqui de Napoleão Hill de 1912. Ele começou em 1908, aquela entrevista histórica que quase todos já ouviram falar, que foi em 1908. Eu tenho material dele aqui, publicações dele, de 1912, ou seja, 4 anos depois, ele já tinha anotações da sua pesquisa. Depois eu tenho aqui uma publicação dele de 1925,
essa publicação aqui é de 1925, e eu tenho aqui publicações também de 1916 dele. O primeiro livro dele foi de 1928. Esse aqui, que vocês conhecem bem, os manuscritos, que foi um pedido que nós fizemos para a Fundação que fosse publicado, porque aqui tem outras anotações, ele é antes de 1928, porque a publicação oficial foi em 1928, porque fez parte do acordo que ele tinha com o milionário do aço, o senhor Andrew, de que a pesquisa duraria 20 anos para poder ter a validade e ser testado pelo tempo, porque o tempo é o maior de todos os inquiridores. Só suporta o tempo, só alcança o futuro aquilo que tem resultado. Então, eu gostaria que você e eu percebi que tem muitas anotações, que vocês estão anotando, eu gostaria que vocês já anotassem a primeira lição. Primeiro, foi um acordo que duraria 20 anos. Então, acordos são para serem cumpridos. Se você quer ser grande, se você quer ser respeitado, se você quer que as pessoas olhem para você e deem a você um selo chamado de credibilidade, cumpra acordos. Saiba fazer acordos. Seja demorado a dizer sim para poder cumprir. Isso tem um valor inestimável no mundo empresarial, no mundo das relações, pessoas que não são levianas, que falam as coisas e cumprem. E ele publicou isso em 1928, só que era um calhamaço de 1.280 páginas. Foi em 1928, depois vem a crise de 29 e tal, o livro ficou um livro de pesquisadores, um livro caro, não era um livro vendável, porque ele publicitou toda aquela pesquisa, porque é muito comum, e essa plateia, nessas 3 cidades importantes, aí nós já estamos com mais de 200 pessoas, mais de 200 líderes reunidos agora, vocês sabem disso, que é muito comum pessoas darem chutes, dizer, olha, tem pesquisas que dizem que, se você disser, mas onde é que é essa pesquisa? Primeiro, não cita a fonte, segundo, se você pedir para mostrar a pesquisa, base de dados, ou quem foi publicado, quais foram os critérios absolutos, critérios desejáveis, então Deus o livre, isso nem existe. Mas Napoleão Hill fez a maior pesquisa sobre comportamento empresarial até então, porque tudo era muito fragmentado, e lá ele mostra quem é endereço, como publicitou, é a maior pesquisa sobre comportamento empresarial publicitado. Só que chegou um tempo em que, claro, as vendas estavam muito difíceis. 35 foi quando houve o Domingo Negro, que foi aquele período que os bancos fecharam, não tinha dinheiro, moeda circulante. Nós estamos agora em lockdown, quase no Brasil inteiro, mas ainda estamos com abastecimento, ainda temos aí toda uma estrutura de sustentação. Naquela época não tinha o lockdown, mas não tinha o que comprar, não tinha dinheiro, era o caos total. Foi a maior crise econômica mais longa da história humana, em termos de crise gerada pelo próprio sistema econômico. Então, ele enxugou isso e lançou o livro Quem Pensa Enriquece, para homens e mulheres ressentidos e indignados com a pobreza, porque as pessoas vencedoras, as pessoas que transformam, é que fazem da sua indignação matéria-prima para poder atingir resultados. Todo vencedor, toda vencedora são pessoas indignadas, que se indignaram com a derrota, se indignaram com o fracasso e fizeram da derrota, o fracasso, combustível para atingir os seus objetivos. Por isso que ele escreveu isso. Eu tenho esse livro aqui, a capa original. Esta capa aqui é a capa de 1937. Aqui está a palavra escrita em cima em inglês. E depois ele teve muitas variações de capas, e agora no Brasil, então foi lançado a original
com a capa original de 1937. E eu tenho uma relíquia aqui extraordinária. Este livro aqui é da edição de 10 milhões. Hoje já passou de 100 milhões de livros vendidos. Ele é o livro de negócios mais vendido do planeta, segundo o programa Conta Corrente de 2014 da Globo News. Veja, mas esse livro aqui, quando atingiu 10 milhões de cópias, isso aqui é original, eu ganhei de presente do presidente da fundação, e olha aqui que raridade, com a assinatura, o autógrafo de Napoleão Hill. Esse livro, hoje, se for buscar e encontrar, e depois eu mando para a Lígia, para a Hanna, mando para o Fabrício, eles podem mandar para vocês, você vai encontrar, vale mais de 20 mil dólares um livro como esse, de tão raro que é, porque tem a assinatura do homem que foi conselheiro de 3 presidentes americanos, que mudou a mentalidade americana quando ele propôs, naquele Domingo Negro, que parassem todos de chamar de Grande Depressão Americana e toda a imprensa passasse a chamar de Recuperação Americana. Então, naquela segunda-feira que ficou conhecido, o domingo ficou conhecido como Domingo Negro, porque foi muito trágico. Foi o período de maior número de suicídio coletivo que houve na história daquele país. E depois, a segunda-feira foi cinzenta, por quê? Porque já começou a abrir, a clarear as coisas, e todos os jornais colocaram como manchete, em reunião histórica na Casa Branca, os donos de jornais, donos de rádios, banqueiros, principais empresários, presidente da República, resolveram um plano para a recuperação americana. 2 dias depois, os bancos abriram, uma semana depois tinha outra mentalidade, outro país energizado pela esperança, porque a esperança quintuplica a energia do ser humano, e já diz lá no livro da lei, na Bíblia Sagrada, a esperança não traz confusão, porque ela te permite olhar as coisas em perspectiva, e quem olha as coisas em perspectiva, olha e vê, enxerga muitas saídas. E isso já vai aqui, o segundo, você anotou lá, credibilidade. Segundo, para você anotar, para você ter esse norte, lembre-se, a mentalidade. E é por isso que o livro tem este nome aqui. Quem pensa, enriquece. E em inglês, Thinking and Grow Rich, que pensa, enriquece, que é esse phrasal verb, enriqueça. Por muito tempo no Brasil, ele foi publicado com o nome de Pense e Enriqueça, em Portugal, a Pense e Fique Rico, porque as duas palavras formam uma só. Agora, uma pergunta que nós temos que nos fazer. E a pergunta básica que nós temos que nos fazer é a seguinte: se todo mundo pensa, por que todo mundo não é rico? Essa é uma pergunta muito pertinente. Se quem pensa enriquece, e se todo mundo pensa, por que é que todo mundo não é rico? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. E certa vez perguntaram para o médico e filósofo alemão Alberto Schwarzen o que é que estava errado com a humanidade. E ele disse o seguinte: olha, as pessoas não pensam, e quando pensam, pensam errado. Então, veja, o conceito do pensamento, Ralph Emerson, que é o filósofo transcendentalista e o principal filósofo que mais influenciou Napoleão Hill, ele dizia: o ser humano, e naquela época ele escrevia o homem, porque tinha essa linguagem patriarcal, o homem é uma linguagem contextualizada, o ser humano é aquilo que ele pensa a maior parte do seu tempo. Então, esses pensamentos são causas.
importante nós entendermos isso. Então, da onde é que vêm os nossos resultados? Porque os resultados nunca mentem. Os resultados nunca mentem. Você quer saber alguma coisa, vai ver os resultados da pessoa. Resultado nunca mente. De onde é que vêm os nossos resultados? Vem das nossas ações. O que é a ação? A ação é traduzir ideias em coisas. A ação é colocar pernas nas palavras. A ação é aqui a ponte que sai lá do mundo da luz e vem para o mundo do barro, para o mundo das coisas, o mundo da realidade. Por que é importante anotar? Você traz do pensamento e faz esse envolvimento, traduz isso em palavras, em desenho, caligrafia, é o desenho dos calos da mão. Então, esta caligrafia, quando você faz isso, você transforma em matéria. Então, a ação é que gera o resultado. E de onde é que vêm as nossas ações? Vem das nossas emoções. As nossas emoções. Eu estava ouvindo as falas aqui, as salas, a emoção do medo, a emoção da raiva, a emoção da alegria, a emoção da tristeza, que são as emoções básicas, depois tem as emoções derivativas. Então, essas emoções é que fazem com que nós conseguimos traduzir as nossas ações e transformar isso em resultados. O que é o resultado? É onde você quer chegar. O resultado é onde você quer chegar. Um dia chegaremos na eternidade, mas quais são as etapas que nós vamos cumprindo? De onde é que vêm as nossas emoções? Vêm dos nossos sentimentos. Opa, como assim? Não é a mesma coisa? Não. Sentimento é aquilo que você sente, que eu sinto pelos outros. O sentimento é externo, a emoção é interna. A emoção vem de uma ação, um movimento interno do ser humano. Então, aquilo que eu vejo atinge aqui meus sentimentos se transformam em emoção, ação, resultado. De onde é que vem esses sentimentos? Vem do nosso pensamento. Aí é que nós precisamos perceber, vem do nosso pensamento, dos nossos pensamentos, porque são zilhões de pensamentos que nós temos. Então, e de onde é que vem os nossos pensamentos? Caramba, a pergunta nunca termina, parece. É o infinito, do infinito, do infinito. Agora, nós podemos mais ou menos estruturar. Ele vem daquilo que nós vemos, ele vem daquilo que nós ouvimos, ele vem daquilo que nós tocamos, ele vem daquilo que nós cheiramos e daquilo que nós degustamos. Ou seja, ele vem dos nossos 5 sentidos. Tudo que nós olhamos, que nós vemos, que nós percebemos, vai formando nossos pensamentos, que vão formando nossos sentimentos, que vão formando as nossas emoções, que vão impactando nas nossas ações e que vão transformando em nossos resultados. Então, o que gera tudo isso? Pensamento. Pensamentos são causas, nunca consequências. Não adianta corrigir consequências, porque se corrige a consequência, não corrige a causa, daqui a pouco volta a consequência. Então tem que ir lá no pensamento, este território. Não é por acaso que uma das leis do êxito é a disciplina do pensamento, pensar com exatidão, aquilo que Napoleão Hill nos orienta aqui. Se queres verdadeiramente colocar ideias em pé, no mínimo 3 disciplinas precisas ter. A disciplina do pensamento, a disciplina do comportamento e a disciplina da execução. Agora, o que é a riqueza? Porque se eu e você fazemos qualquer coisa nesse sentido, no sentido de materializar tudo isso, porque se nós temos essas disciplinas educadamente dentro de nós, através desses hábitos profundos, tudo que fizermos, nós vamos fazer bem feito. Vamos colocar em pé qualquer ideia. Para chegar aonde? Qual é o resultado? O resultado da riqueza, que aqui diz, quem pensa enriquece. E aí vem o conceito da riqueza. É isso que nós precisamos entender. O que significa a riqueza? Porque por uma educação que nós tivemos
e essa educação vem de frutos da nossa história, essa educação nos formou que a riqueza vem só do dinheiro, o que é um equívoco. A riqueza é muito mais ampla. E é isso que nós vamos falar aqui um pouco, sobre a riqueza. Eu quero gentilmente pedir para alguém me sinalizar com o tempo, tal, porque senão eu estouro. Dá 2 da madrugada e eu estou aqui falando. A, a, a riqueza, a palavra riqueza, vem de rio que corre. Veja só, a riqueza vem de rio que corre. A humanidade, desde que ela foi se percebendo, porque o Homo sapiens era lá do norte da África, era tribal, era ali, surgiu ali, era 4, 5 mil pessoas e que através dos milênios foram se organizando de tal maneira, era um povo nômade que andava e acabou chegando até aqui. Hoje nós somos aí quase 8 bilhões de seres humanos. Nós estamos com mais de 7 bilhões e meio de seres humanos na Terra. Então, veja só, eles perceberam, o ser humano percebeu que tinha que se estabelecer perto dos rios, do rio que corre, esta corrida, o rio que corre. Então, a palavra riqueza vem do rio que corre. E vem do rio que corre, dentro desse rio que vem, tinha os peixes. Tinha os peixes. E dentro do rio, esse peixe alimentava. Aí o ser humano começou a estruturar esse pensamento, quando começou a estruturar a fala, estruturar o pensamento, a forma quando começou a se fixar. Então, a palavra riqueza vem do rio que corre com abundância, com prosperidade. E essa prosperidade é muito mais do que dinheiro. Essa prosperidade é muito, mas muito mesmo, mais do que fama. E esse conceito que as redes sociais trouxeram aí, olha como é que eu sou bem-sucedido, olha a minha casa aqui, olha o meu carro aqui, olha como eu sou perfeito aqui, esse conceito aí de família margarina, isso é uma película muito superficial. Você pode perceber, quanto mais perfeita é a vida da pessoa nas redes sociais, mais complicada é na realidade. É só tu entrar, você já vai perceber. Recentemente, tinha alguém aí que tentou usar equivocadamente a nossa marca, entramos, o juiz deu uma multa gigantesca, nós fomos descobrir, ele tem uma MEI, dizendo que vendia mentoria 50 mil, que colocava pessoas milhões de faturamento lá e coloca, né? Porque essas coisas são interessantes, a pessoa põe até extrato ali e tinha uma MEI, MEI é microempreendedor individual, ou seja, aquilo tudo não passava de um balão de festa. Não é isso a riqueza é a capacidade de prover o sustento da sua família, de poder atender às suas expectativas, de poder lidar com a abundância de saúde e toda essa estrutura. Então, de forma que a riqueza que começou lá no Egito, à beira do rio Nilo, que é onde nós identificamos as primeiras civilizações comunitárias, e isso nós devemos às mulheres, porque foram as mulheres que começaram a perceber o ciclo das águas, que o rio enchia em determinadas vezes, e aí quando ele enchia, ele vazava nas laterais, e depois de um tempo ele voltava para a sua calha, e ficava aquela parte ao lado chamada de várzea,
e quando se colocava alguma coisa, se jogava ali, ele, dentro de 40, 45 dias, crescia. Foram as mulheres que foram observando, foram as mulheres que foram percebendo a lua. Então, de tantas e tantas luas, o rio enchia, o rio voltava, aquela capacidade que tinha de observar. Então, nós devemos às mulheres a observação da lua, a percepção da agricultura, a coordenação das comunidades. Isso é riqueza, é abundância, é convivência. Agora, existem segredos para se chegar a isso. Nós podemos atingir riqueza econômica, nós podemos atingir riqueza financeira, riqueza de saúde, riqueza em todas as áreas chaves da nossa vida. Para isso tem método, se não tiver método não chega nunca lá. É por isso que é importante você se prepare para fazer a sua continuidade. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o neto de Napoleão Hill, e ele disse o seguinte: eu já estudei muito a filosofia do meu avô, já estudei muito a filosofia do meu avô, mas cada vez que eu estudo, eu vou vendo com mais profundidade, eu vou olhando por outros ângulos, eu vou percebendo diferente, e eu quero fazer das palavras dele a minha. Eu já li esses livros talvez aí 10, 15 vezes. Eu já nem sei mensurar quantas vezes eu li, mas cada vez que eu leio, eu percebo coisas diferentes. E duas vezes muito marcantes, a filosofia de Napoleão Hill me ajudou a mudar a minha vida, isso transformou a minha vida de forma extraordinária, radical, de me tirar lá de engraxate, vendedor de picolé, de uma situação muito adversa, entregador de lenha de casa em casa, toda aquela situação adversa para levar para uma situação bastante confortável na vida, foi através da filosofia de Napoleão Hill. Depois, outro momento existencial muito difícil, porque a vida é picos e vales, a filosofia de Napoleão Hill me ajudou a superar. E mesmo assim, cada vez que eu vou fazer o curso, vou assistir um curso, assistir uma palestra como essa que eu assisti aqui com vocês, esse material me encanta, esse material me apaixona, esse material me faz eu perceber com mais profundidade. Eu tive dúvida no meio do caminho? Claro que eu tive algumas dúvidas, e nós temos que parar de endeusar as dúvidas, achar que as dúvidas são coisas muito profundas. Nós temos dúvidas, você deve ter em relação ao processo, em relação ao caminho, nunca ao objetivo. Você pode ter dúvida, será que eu vou por aqui, será que eu vou por ali, será que eu vou por lá? Isso é natural ter esse tipo de dúvida, mas nunca tenha dúvida onde você quer chegar. Porque se você sabe onde você quer chegar, levanta de manhã e sabe onde quer chegar, precisa certificar-se que cada passo que você der vai ser em direção ao seu objetivo. E para terminar aqui, eu citei o Dr. James Hill, que tenho a felicidade de ser amigo pessoal dele, já sentamos várias noites nas varandas de Wise, conversando sobre a filosofia de Napoleão Hill, e ao conversar com ele, ele me disse que tem escritos de Napoleão Hill muito mais ainda sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. E aí, claro, depois que o vinho, conversa, a lua, olhando a rua, olhando aquela noite de Wise, e eu pensava, Napoleão Hill caminhava por essa rua aqui, por essa calçada, junto com o meu filho. Eu disse, você tem que me falar, me conta alguma coisa a mais que ainda tem. E aí ele disse, olha, faltou um encontro com Deus. E Napoleão Hill relata que depois disso, quando ele entra no carro, naquele momento que ele olha, ele conversa com Deus, né? Quando ele teve aquela epifania na caminhada ao redor daquela escola, ele entra, ele, depois de um ano atormentado pelo diabo, ele senta, olha, e era um anjo ao lado dele. E aí o anjo disse, o que você quer, Hill?
E ele disse: eu te peço 3 coisas. Eu te peço sabedoria para poder entender de coração a mim mesmo e todas as pessoas ao meu redor em espírito de harmonia. Sabedoria que eu te peço. Eu te peço saúde para o meu corpo e para a minha mente. E eu te peço riqueza, mas riqueza suficiente para colocar em prática tudo aquilo que me deste como missão para realizar em prol da humanidade tudo o que eu quero realizar. Sabedoria, saúde e riqueza. Venha fazer, participar do Mastermind, fazer esse processo, porque você vai ter um encontro com você mesmo, através da sabedoria de Napoleão Hill, através da saúde mental, espiritual, física, financeira e toda a estrutura de equilíbrio que as riquezas trazem e, principalmente, vai conseguir trabalhar a sua libertação e desbloquear os seus medos de lidar com a prosperidade. Quando conheceres essa metodologia, que agora os nossos diretores vão te apresentar, eu tenho certeza que um belo dia você vai acordar e estará entre os bem-sucedidos da sua geração. Um grande e fraterno abraço, até a vitória sempre. Mastermind com você daqui até o futuro.